Pode mandar? Turma de respeito, equipe de zoação. Aqui rola organização, tudo de bom. A galera do rolê vai chegando, fazendo a diferença aí, vai se acostumando. Aqui tem nerd roqueiro, pagodeiro, maloqueiro, estrangeiro, com um coração de brasileiro. O meu bonde tá formado, é hora de zoação. Depois do trampo, reunir a galera pra zaração. Meninos e meninas juntos, modernidade no século XXI. Tem cumplicidade, pelo menos no meu bonde onde tem muito respeito. Ninguém quer ficar parado, quer curtir de todo jeito. O professor anda com nós, esse é inteligente. A professora também anda, lembrando que é exigente. Todo mundo quer chegar, todo mundo quer formar. Galera de Itaém, em qualquer lugar pode esperar. Nós estamos aqui em São Paulo pra todo mundo ver. A Caiube 07 e o SKC. Estamos no restaurante agora, uma parada pra comer, né? Miguel de Ferro. Agora a gente vamos seguir a estrada aí até São Paulo, da Mariana. Igual. Na verdade, o tio do Caiube é meu amigão de muito tempo, né? Eu frequento Maresias há quase 30 anos. Na verdade, há 30 anos eu estou na Maresias, então conheço a molecada toda. O tio dele era garoto, quando era do Rádio Táxi, enfim. Uma época ele me falou do Caiube, queria que eu conhecesse o trabalho dele, que muita gente me procura. Mas é difícil encontrar uma pessoa que tenha um caminho, que de repente é perdido às vezes com o repertório, canta bem, mas não sabe, não compõe, enfim. E o Caiube bateu na minha porta, eu estava fazendo faxina com o joelho operado em Maresias. Uns 15 dias eu estava em Maresias há um belo dia, aquele calor infernal, cara, em Maresias, a gente querendo sair para dar um mergulho, não estava aguentando trabalhando em casa. E dando uma geral na casinha que eu ia passar o fim de semana. E ele bateu na porta, pô, Maurício, o que, Caiube? Sobrinho do Cláudio, pá. E na hora me deu aquele lance, pô, cara, agora, velho, moleque meu, eu tenho esse monte de coisa pra resolver. Pô, será que ele vai fazer um rádio na mão, brother, né, cara? Enfim, pô, eu pensei, caramba, agora... Mas alguma coisa falou assim, olha, você tem que ter a humildade de ouvir esse moleque, tá vendo? Né? E essa humildade que... Falou assim, não, vocês são iguais, vai lá e abre essa porta. E o moleque, a gente sentou na varanda, minha esposa estava trabalhando no computador na sala, minha mulher. E aí na varanda ele começou a mostrar o som, mostrou esse lance, princípio, esse trabalho dele de festa e tal, que ele gravou com Medina demais, pô, que a galera toda tá curtindo essa onda do funk e tal, mas... Eu queria, aí ele pegou e falou assim, olha, eu já achei que tinha visto tudo. Falei, pô, legal, gostei, não é meu estilo de música que eu me interessaria de ouvir. Eu acho bacana, divertido, mas... É o conteúdo que a gente procura, né, na música brasileira hoje, que a gente não está encontrando. Então, eu acho que nessa hora, a primeira impressão que eu tive, com muita gente deve ter, do Caiube, é esse lance, pô, né, mais um MC que vai, né, ostentação e pau, funk ostentação e só alegria e helicóptero. Tanto que isso tudo foi uma curtição, né, que a gente sabe que a vida dele é uma coisa assim, um cara, filho do povo, né, um garoto humilde e tal. Isso é mais a curtição, enfim, né. Nessa hora ele pegou o violão e falou, Maurício, eu nunca... Fiz música, falei, bom, agora eu quero ver, o violão todo desafinado, estava desafinado o violoneiro, afinei e tal. Ó, eu não sei tocar, mas eu descobri um jeito, começou com o dedo. E aí, meu amigo, foi sendo uma letra atrás da outra. E eu espero que um dia a gente possa estar aqui falando de um trabalho pronto. Por enquanto é só um embrião, a gente está, na verdade, no primeiro dia aqui no estúdio com o Caiube, conhecendo minha casa, a gente tentando se entender, descobrir mais o trabalho dele. Viu, gravou aqui à vontade com o Colo, enfim. Mas olha, só para dizer uma coisa, eu me surpreendi com o que ele me mostrou. Teve momentos de até ter chorado ali no... Nossa, pô, eu fiquei chorando na varanda com esse moleque cantando, com o dedinho. Verdade, brother, de coração. Então eu falei, olha, para quem já viu o que eu vi muita coisa, tenho 30 e poucos anos de carreira, como eu falei. E vi muita gente sem investir de milhões e não conseguir nada, né? E a gente começar como ele, com um pouco, e com a ajuda de amigos, de gente que fala, não, vem cá, esse moleque tem talento, enfim, eu acho que um dia a gente pode estar aqui falando de uma grande revelação da música do Brasil. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender como eu me surpreendi, e com o trato que a gente vai dar, se Deus quiser, botar um molho bacana aí do Mano a Mano, meu irmão Mauro Gasperini vai produzir esse disco comigo, Fábio Augusto também, que é um arranjador que participou do Rádio Táxi também com a gente. Então eu prometo um discão aí pro Caiube, vocês vão surpreender porque vão descobrir, como eu. Quem sabe ver lágrimas escorrerem aí de ver a autenticidade de verdade, que o Brasil precisa ver.
O amor ser falado dessa maneira. Parabéns, irmãozinho. Tô na sua torcida. Aí comigo. Caiu alguém na veia. Meu Deus do céu. Valeu, Rafael. Parabéns. Você tá por trás aí desse trabalho todo aí, fazendo seus clipes. 33 anos de carreira, eu vi um negócio desse aí. A gente troca de lugar e a gente brinca de brigar. Chora de Eu vou até deslocar uma da outra, porque Não é a mesma. coisa de azar. Então, é a mesma. Porque elas estão em número 4 e número 4, né? Mas tem uma que não tá escrito isso, número 4. Naquela outra. tirei fora, importante não. Essa Essa aqui não tá escrito no meu quadro de cima. É isso. eu já disse que tem, mas vou passar por cima.